percebi que falamos muito sobre como o judô se originou e, mais especificamente, sobre a dimensão do jiu-jitsu japonês, mas hoje quero retroceder ainda mais e discutir como o próprio jiu-jitsu japonês se originou e quais são as raízes e o contexto para que ele evoluísse como um estilo de combate desarmado ou levemente armado. O jiu-jitsu japonês na verdade teve início durante o período Sengoku, que foi dos anos 1400 até o início dos anos 1600. Durante esse período, ele combinava várias artes marciais japonesas usadas no campo de batalha para combate próximo. Por exemplo, no campo de batalha, eram usados arcos, flechas, espadas, e outros, a cavalo, e então a possibilidade de combate desarmado era muito pequena, a menos que você perdesse todas as suas armas, e nesse caso, você recorria ao combate corpo a corpo. Portanto, essas técnicas foram desenvolvidas principalmente com esse propósito, e a forma mais antiga de jiu-jitsu foi o Takeno Ishi-ryu, fundado em 1532. Muitas reformas foram introduzidas para ensinar principalmente como se defender contra armas como espadas, adagas ou tantos e pequenas armas. Isso foi revolucionário porque, naquela época, na Ásia Oriental e nos países vizinhos como Coreia, China e Okinawa, todos confiavam em artes marciais baseadas em golpes, como o Kung Fu, Karatê e Taekwondo, mas os japoneses se concentravam principalmente no combate próximo e na luta agarrada, como arremessos, imobilizações e estrangulamentos. No início do século XVII, durante o período Edo, o jiu-jitsu continuou a evoluir, com um grande foco no combate corpo a corpo. Isso se deve em parte à imposição de leis rigorosas pelo shogunato para reduzir a guerra e o conflito, o que levou à paz no país e à unificação. Como resultado, armas e armaduras passaram a ser usadas mais como elementos decorativos, o que permitiu que o aspecto de combate corpo a corpo do jiu-jitsu florescesse e se tornasse uma nova forma de autodefesa fora do campo de batalha. Nas ruas, novas técnicas foram criadas para se adaptar à falta de armaduras, como golpes nos olhos, golpes na garganta e socos na parte de trás do pescoço. No entanto, à medida que o século XVIII avançava, o número de técnicas de golpe foi reduzido, pois elas eram menos eficazes contra alguém habilidoso na luta agarrada. Isso é algo que ainda vemos hoje em esportes de combate como o UFC, onde um lutador habilidoso na luta agarrada provavelmente dominará um lutador habilidoso em golpes. As técnicas de estrangulamento, arremesso e imobilização se tornaram predominantes. Nesse mesmo período, devido à paz e à unificação do país, ocorriam encontros amigáveis entre escolas, chamados Randori, nos quais os lutadores competiam sem a intenção de matar, com regras para proteger os participantes. Durante o século XVIII, foi a primeira vez que o termo jiu-jitsu foi usado, embora fosse uma denominação ampla que abrangia vários estilos, assim como dizemos Kung Fu hoje, embora haja muitos estilos diferentes dentro do Kung Fu, como o Wing Chun. O jiu-jitsu tinha outros nomes, como a arte de agarrar espadas, arte do corpo, arte da harmonia e assim por diante. Naquela época, as artes marciais eram menos categorizadas do que são hoje. A política também afetou o desenvolvimento do jiu-jitsu, com o shogunato Tokugawa impondo leis restritas para evitar conflitos internos e incentivar a paz. Isso levou a um foco maior no combate corpo a corpo nas ruas e no desenvolvimento de técnicas contra oponentes desarmados ou armados com armaduras. Em resumo, o jiu-jitsu japonês passou por uma evolução complexa ao longo dos séculos, adaptando-se às necessidades de combate da época, à política e à cultura. O termo jiu-jitsu era uma denominação ampla que abrangia várias escolas e estilos, e as técnicas evoluíram à medida que o país passou por períodos de guerra e paz.